O tema do vídeo de hoje, como você viu em algum lugar dessa tela, é como fazer um planejamento anual, né, do ensino de filosofia. Como planejar o ensino de filosofia. E aqui nós temos de novo uma série de problemas com os quais nós, filósofos, nos esbarramos e contra os quais nós precisamos sempre lutar para tentar fazer com que a nossa disciplina seja preservada na sua identidade. Bom, o primeiro problema que a gente enfrenta é que a maioria das escolas, sobretudo as escolas privadas, não entendem o papel e a função da filosofia na sala de aula. A matéria de filosofia, o ensino de filosofia, a disciplina de filosofia ou o conteúdo de filosofia, infelizmente, às vezes é tratado como um conteúdo de matemática, português, em que o importante é quantificar a aprendizagem do aluno. E aqui nós já temos um problema severo, porque você pode dar um baita curso de filosofia explorando apenas um filósofo, isso é possível, assim como você pode dar um baita curso de filosofia não explorando nenhum filósofo específico, mas temas. Ou dar um baita curso de filosofia explorando a história da filosofia. Lembrando que, independente de qual seja a abordagem, o mais importante não é o palco que você monta para transmitir a filosofia, né? Quer seja o único filósofo, quer seja a história da filosofia, quer sejam conceitos. O mais importante é envolver o seu aluno na atividade de pensar. Aquela frase famosa que a gente repete costumeiramente no começo de cada ano letivo, né? A frase do Kant. Não é possível ensinar filosofia, só é possível ensinar a filosofar. Talvez esse seja o grande convite e o nosso grande chamado, a nossa grande vocação enquanto professores. E isso, infelizmente, muitas vezes não é entendido pelas escolas, que querem que o professor de filosofia fique resolvendo exercícios com os alunos, né, como se filosofia se aprendesse de fato por meio da resolução de exercícios. Isso não tem nada a ver. E pode mandar esse vídeo para a diretora da sua escola, não tem problema, tá certo? Pode dizer que o Pedro Paulo está dizendo que se ela espera que um aluno dela, né, e sobretudo nas escolas privadas, que o aluno dela ganhe, né, notas muito altas no Enem, que passe no vestibular e assim consiga colocar, né, o nome da escola em destaque com o número de aprovados, ela precisa entender que disciplinas como filosofia não se aprendem pela quantidade de exercícios que se resolvem. É claro que é importante aprender a resolver os exercícios, mas não é pela quantidade deles que a gente consegue ensinar filosofia, mas pela capacidade de fazer com que o aluno entenda aquela teoria filosófica e consiga aplicá-lo nos exercícios. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa que é importante para a gente poder ter um bom planejamento é determinar, já no começo de tudo, qual vai ser o tipo de abordagem que nós iremos usar com os nossos alunos. Porque eu não posso começar, por exemplo, no primeiro bimestre trabalhando História da Filosofia, no segundo bimestre trabalhar só conceitos, e passar um bimestre inteiro trabalhando só um autor, e aí no último bimestre falar de grande área, então, sei lá, falar de estética. Isso é péssimo. Eu sei que eu estou falando, quase que dando uma alfinetada no currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro, mas paciência. O ideal é que você estabeleça um projeto, um plano. Então, vamos lá. Qual vai ser a abordagem que nós iremos utilizar? A maioria das escolas, e aí de novo, a maioria das escolas privadas, adota sistemas de ensino, ou seja, materiais que são comprados e às vezes bem caros, e que mais ou menos o professor tem que utilizar o trajeto do material contratado como esquema para o seu planejamento. O que não é ruim de tudo, tem problemas, mas não é ruim de tudo. Nas escolas estaduais públicas, geralmente os professores selecionam o próprio material. Então, no próprio ato de escolher o material didático que você vai utilizar, você já está estabelecendo ali qual vai ser o modelo de atuação que você vai ter. Se você escolhe, por exemplo, um material mais trabalhando conceitos, não adianta tentar trabalhar a história da filosofia. Se você escolhe um material que trabalha mais a história da filosofia, não adianta trabalhar conceitos. Então é importante ter clareza disso. Qual a abordagem metodológica que nós iremos utilizar ao longo do ano? Feito isso, a gente precisa agora separar os blocos com os quais nós trabalharemos. E aqui está o ponto que a gente que é filósofo peca muito, né? Porque a gente é prolixo, a gente fala mais do que a boca. E, às vezes, acaba se empolgando com aquilo que mais nos interessa e não dando atenção para aquilo que não nos interessa tanto. O ideal é que você pense a quantidade de informação que, realisticamente, você consegue transpor numa aula. Então, por exemplo, eu vou pegar uma aula de Sócrates, tá? Sócrates é um autor que, para o ensino médio, eu consigo trabalhar em apenas uma aula. Por quê? Por uma série de fatores.
Sócrates não tem muitas obras escritas, Sócrates não tem nenhuma obra escrita, né? Todas as obras que a gente tem, né, falando de Sócrates são por autores outros, especificamente Platão, mas também tem outras fontes. Enfim, Sócrates não tem um texto escrito, isso já é uma coisa que facilita. O pensamento socrático dá para ser sintetizado em um bom planejamento de quadro, sem muita dificuldade. E a linguagem da filosofia do Sócrates não é uma linguagem cheia de jargões, o que facilita o entendimento do aluno. Então, Sócrates eu consigo dar numa aula. Então, eu já posso pensar, né, a quantidade de aulas para Sócrates uma só. Platão, por incrível que pareça, Platão tem mais de 30 obras, se não me engano 40 e poucas, é um autor super popular, um autor fundamental, eu consigo dar numa aula. Pedro Paulo, mas que absurdo, Platão em uma aula? Bom, dependendo do tempo que você tem de aula, no meu caso são 50 minutos, dependendo do material que você tem, sim, Platão numa aula. Por quê? A gente precisa lembrar aquilo que a gente viu no vídeo de semana passada. Se você não assistiu ao vídeo, procura aqui no canal, eu vou ver se eu consigo deixar linkado aqui o card para você. Que a gente tem dois problemas aqui. Um, que é muitas vezes o nosso sistema de ensino está vinculado de preparar o aluno para o Enem. E aí, o Platão que cai no Enem não é o Platão de todas as obras, não é o Platão das leis, não é o Platão do sofista, não é o Platão, sei lá. Geralmente o que cai no Enem é o Platão da República, é o Platão do Banquete, é o Platão de Mênon. Então, assim, se você consegue pegar aquilo que é o essencial de Platão, pegar os nomes principais das obras e apresentar para os alunos, isso é o suficiente. Eu consigo dar Platão em uma aula, mas como Platão é um autor que é de uma linguagem mais palatável para os alunos, geralmente eu faço Platão em 2 aulas. Então são 2 semanas de Platão, porque assim eu vou fazendo com que o meu aluno do primeiro ano ganhe gosto pela filosofia, porque ele vai percebendo que ele consegue entender aquilo. A mesma coisa com Aristóteles, com as escolas helênicas, eu separo uma aula para cada escola. Santo Agostinho, uma aula. Santo Tomás, uma aula, não é? Agora, autores que são provocadores daquilo que é a sensibilidade do povo brasileiro, como Sartre, Nietzsche, Beauvoir, Derrida, Deleuze, Foucault, autores que trabalham com desconstruções da sensibilidade cognitiva do povo brasileiro, é interessante que você dê a esses autores o maior espaço de tempo possível, como Marx, por exemplo. Então, 2, 3 aulas são suficientes. Não porque sejam autores complexos, não porque sejam autores difíceis, mas porque são autores que os alunos demoram a entender, porque primeiro eles precisam desconstruir, como diria Bacon, o ídolo, né, que eles construíram para eles mesmos, de que existe essa verdade absoluta e que esse autor aqui específico está destruindo. Então é importante ter esse tipo de sensibilidade. Outra coisa que é legal é que você faça esse planejamento realmente por escrito. Então que você estabeleça, no meu caso eu faço com datas, porque graças a Deus as minhas escolas são bem organizadas. Então eu coloco lá as datas em que eu darei aula tal dia, tal dia, tal dia, do ano inteiro. E naquela data eu já coloco qual é o autor que será trabalhado. Junto com isso, eu já penso, já estabeleço, né, algumas estratégias mínimas. Eu faço isso tudo agora em dezembro, então quando eu começo o ano, eu já começo o ano com o ano inteiro programado. Então, sei lá, eu lembro, estou supondo aqui, tá? Eu atualmente estou estudando Donna Haraway, que é uma filósofa americana, e aí em algum momento eu vou trabalhar com os meus alunos lá do 3º ano a questão de construções de modo de ser na Terra, de modo de ser na sociedade. E aí, como eu estou estudando agora Donna Haraway, eu assisti um vídeo que ela fala sobre o Quitoluceno, por exemplo. E aí, esse vídeo que eu estou assistindo agora está fresco na minha memória. Como eu já sei que eu vou trabalhar esse conteúdo lá no 4º bimestre com o 3º ano, eu já coloco o link do YouTube no meu planejamento. Eu faço o planejamento todo no Word, né? Eu já sei, por exemplo, que na metade do 1º bimestre eu vou estar dando Platão com os meus alunos. Então eu já separei um recorte, né, em um Word com a logo da escola, tudo bonitinho, do mito da caverna na íntegra, para que o aluno leia. E aí depois, junto com isso, já tenho separado releituras do mito da caverna, feitas por diversos autores, cartunistas e etc. Então assim, ao longo desses dias agora de dezembro, eu vou montando o mínimo necessário
para que as minhas aulas aconteçam. E esse material já vai estar todo posto ali, né? Todos os links dentro de um drive, todos os conteúdos, todos os materiais, de modo que, à medida que o ano de 2021 for acontecendo, as coisas já estão postas. Outra coisa que é interessante te dizer sobre planejamento. Se você utiliza livro didático, lembra que o teu aluno é alfabetizado, pelo menos na teoria. Então, não utilize o material didático como sendo uma aula europeia, na qual você senta, lê, manda os alunos lerem, as pessoas vão lendo. Isso é péssimo. O teu aluno, ele não tem contato nenhum com filosofia. O ideal é que você estimule o teu aluno a ler o livro em casa. E talvez fazer um planejamento anual te ajude também nisso, porque você já sabe qual é a página do livro que você vai trabalhar na semana seguinte. Então você já pode mandar o teu aluno ler. E aí você pode começar a aula com uma inquirição das impressões de leitura daquilo que foi feito pelos alunos, né? Talvez, se você gosta de metodologias ativas, pensar num quiz que os alunos possam responder em casa a partir das leituras que fizeram do material que você mandou para casa para ser lido. O ideal é que o livro didático ele seja consumido e lido, e estudado, fichado pelo aluno, não pelo professor em sala de aula. O que não te impede de ler fragmentos uma vez ou outra, sobretudo se o seu livro traz textos dos próprios filósofos. Agora, se o seu livro é só uma história da filosofia, na qual um autor está ali tentando sintetizar o percurso do pensamento, o ideal não é que você leia, é que o aluno leia. O ideal é que você mostre para o aluno como é possível utilizar esse instrumental que você está trazendo para que o aluno possa produzir o próprio pensamento. Ok? Uma outra dica que é importante é que como você está construindo já o teu plano de aula, então estabelecendo aula 1, tal autor, aula 2, tal autor, aula 3, tal autor, e assim sucessivamente durante todo o ano, né, numa planilha no Word, no Excel, onde você quiser, isso já te antecipa, por exemplo, os conteúdos que você vai cobrar nas avaliações. Isso também já te ajuda a pensar modelos de avaliação que você pode fazer. Então, por exemplo, no bimestre que eu trabalho Platão e a Alegoria da Caverna, eu já posso pensar em relativizar o peso da prova para pedir para que os meus alunos produzam, de algum modo talvez artístico, atualizações da caverna. No bimestre que eu trabalho, por exemplo, Nietzsche e o conceito de morte de Deus, eu posso pedir para que os meus alunos, eu já fiz isso uma vez, transformem a morte de Deus num produto comercial e que eles devem desenvolver o produto e devem fazer o marketing desse produto. Eu fiz isso numa escola da Baixada e foi um sucesso. Eu tive alunos que fizeram o desodorizador de ambiente Morte de Deus. E aí foi genial, porque o nome do produto era Morte de Deus e eles faziam implicações da utilização do produto com relação àquilo que o Nietzsche estava dizendo. Então, por exemplo, o desodorizador Morte de Deus vai tirar do ambiente o cheiro de mofo de valores vencidos, vai potencializar as energias da tua própria vida, vai te permitir a criação de novos valores no ambiente. Então é interessante, porque eles pegaram um produto, ressignificaram esse produto para incluir nesse produto, não é, os conceitos do filósofo. Isso é bem interessante, é uma maneira de avaliação, outra que foge do padrão dissertação e que foge do padrão avaliação por múltipla escolha quantitativa. Então, é interessante você pensar, porque também isso te dá tempo de fazer o planejamento. Evidentemente que esse planejamento, no modo como eu estou te propondo, ele é mais seu do que da escola. A maioria das escolas tem um planejamento mais rígido, que você precisa entregar ou no final do ano ou no começo do ano. Então você obedeça às regras lá do planejamento da sua escola. Mas é interessante que você tenha esse planejamento pessoal, porque, isso te facilita na hora de atualizar os diários. 2, te facilita na hora de montar as avaliações. Você pode deixá-las todas montadas já de uma vez, diga-se de passagem. 3, te facilita no modo de organizar teus conteúdos para a sala de aula. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E aí, qualquer dúvida, dica, discussão, coisa que você queira compartilhar, não deixa de colocar aqui nos comentários, de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo com quem pode ser importante. E nos vemos na semana que vem.